Olá, minha gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês uma receita bem mais complexa do que as receitas que eu tô acostumada a mostrar aqui. Normalmente as minhas receitas são super fáceis, super simples, mas essa é uma receita que todo mundo pediu, então eu vou mostrar e tem várias etapas. Então, se você já está gostando de ter mais uma receita aqui nesse canal, dê um seu like, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, confira se a sua inscrição ainda é válida, porque às vezes o YouTube ele desinscreve as pessoas assim do nada, né? E é isso. Então, a primeira parte dessa receita vai ser o parmesão vegano, parmesão ralado vegano. Essa receita de parmesão ralado vegano eu já fiz aqui no canal há bastante tempo atrás. Eu posso até deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E eu costumo fazer sempre assim. Olha, aqui tem 90 gramas de pistache. Eu vou usar todo ele. E tenho aqui esse pacotinho seriam 100 gramas, mas eu já usei mais ou menos metade ou quase metade. Vou colocar tudo. Então, é uma receita meio a olho, aliás, como praticamente toda receita minha, né? E é uma coisa que eu faço sempre em antecedência. Eu tenho isso sempre na geladeira, ou melhor, no freezer, no congelador. E eu tenho sempre guardado no congelador e vou tirando aos poucos conforme eu vou usando. Então, você não precisa usar pistache e pinhãozinho, como eu tô usando aqui. Você pode usar qualquer outra castanha, você pode fazer uma mistura de castanhas, você pode colocar castanha de caju com sementinhas de girassol, ou mesmo sementinhas de abóbora. Você pode fazer aí a mistura que você quiser. O importante é que tenha que ter, assim, uma quantidade razoável de gordura, por isso que são as sementes e castanhas, né? E pode colocar bastantinho sal, porque isso é um tempero, né? É uma coisa que você vai usar como tempero. E o parmesão ralado, normalmente, esse queijo parmesão, ele é bem salgado. Então, você pode colocar uma quantidadezinha bem razoável de sal. E eu gosto de pôr um tiquinho de pimenta do reino também. E uma pitada de páprica. Nem sempre eu ponho pimenta do reino e páprica, mas dessa vez eu vou pôr. Agora, uma coisa que sempre eu coloco é alho em pó. O alho em pó, ele, assim, eu ponho bem pouquinho e ele dá a sensação de queijo, sabe? Ele dá um gostinho, assim, como se fosse queijo. Eu ponho assim, olha, gente, é só uma pitadinha mesmo, acho que até um tiquinho a mais. É o que dá, assim, um leve saborzinho de queijo. E isso aqui é levedura nutricional. A levedura nutricional, eu vou colocar mais ou menos umas 3 colheres de sopa, por aí. Aí, se você não tiver levedura nutricional, eu tenho aqui no meu canal uma receita onde eu ensino a fazer um substituto de levedura nutricional, né? Porque eu sei que no Brasil não é sempre fácil de achar. Bom, e eu tô usando também o alho em pó, porque como é uma receita em pó, o final da receita tem que ser um pó, eu prefiro usar o alho em pó em vez do alho fresco, né? E aí eu vou bater só com segundos, é bem pouquinho mesmo. Acho que já deu. Deixa eu ver. Mais um tiquinho. Pronto. Já deu. E agora esse queijo, parece queijo parmesão, né? É lógico que ele fica verdinho por causa
do pistache. E deixa eu ver o... Nossa, ele fica com cheirinho de queijo mesmo, gente. É impressionante. E aí você assim mesmo, meio que... como se diz? Aperta ele assim pro lado para desfazer essas bolinhas, né? Guarda num recipiente. E isso aqui, gente, isso aqui dura um tempão. Isso aqui é capaz de durar uns... quase meio ano pra mim no congelador. E quando eu quero usar numa receita, eu vou lá, pego assim, uma colher e salpico em cima do que eu quiser e pronto, olha. Deixa eu provar só esse aqui pra ver como que ele ficou. Nossa, fica mesmo com gosto de queijo parmesão ralado. É impressionante como ele fica bem parecido. E muito mais saudável do que o queijo normal, né? Então, agora eu vou... O parmesão já tá pronto. Agora eu vou começar a preparar as outras coisas. Pronto, gente, com o parmesão pronto, agora nós vamos fazer o molho branco. O molho branco, outra vez, você vai usar a castanha que você quiser, a semente que você quiser. Se você quiser fazer de sementinhas de girassol, você faz. O importante é você deixar de molho antes. Eu normalmente sempre tenho castanhas de molho na geladeira. E aí você tira bem aquela água, enxágua. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas quanto que vai de castanha para 1 litro de água? Assim, a quantidade você vai decidir conforme a consistência que você quer fazer, né? Se você quer um molho mais molinho ou mais líquido ou mais firme, é aí que vai depender a quantidade de água que você vai pôr. Como assim, mas normalmente, digamos que seja assim uns 200 gramas de castanha ou de sementes para 1 litro de água. Eu naturalmente não meço, porque eu faço isso já há tanto tempo, que eu faço meio a olho. E dessa vez eu vou querer colocar uma cebola, vou usar inclusive essa parte branquinha, verdinha dela, porque eu gosto quando o molho branco tem um gostinho assim leve de cebola. Então eu vou colocar, mesmo porque depois vai tudo no forno, né? Vai ser cozido no forno. Então não precisa cortar muito certinho, pode ser só assim, em pedaços grandes. Então, eu coloquei a castanha no liquidificador, a castanha que eu deixei de molho na água por mais ou menos de um dia pro outro. Deixa eu tirar isso daqui. Ai, cuidado para não cair. E aí, eu vou colocar uma pitada de alho em pó. Poderia ser do alho normal, eu tô colocando do alho em pó porque ele já tá aqui em cima da pia, eu já tava usando, então vai assim mesmo. E vou colocar umas 2 ou 3 colheres de sopa do levedo nutricional, outra vez, porque eu quero que essa lasanha fique com um gostinho bem gostoso de queijo. Não, ainda tem bastante, não vou... Eu já tava pensando em colocar tudo para aproveitar a água, para aproveitar o molho. Então, agora vai um tanto de sal a seu gosto, né? Pode ser bastantinho, porque a gente ainda vai colocar bastante água aqui. Um pouco de pimenta. Eu amo pimenta do reino. E eu gosto da pimenta do reino verde, eu não gosto da preta, não. E agora... vamos colocar um tanto de água que seja assim, mais ou menos, praticamente 1 litro, mas um pouco menos. Porque aí no final eu coloco mais um restinho de água pra limpar, sabe? Na hora de tirar, deixa eu ver aqui quanto foi. Já foi uns 8 decilitros. Então, quase
8 decilitros e pouco, já foi quase 1 litro. Aí a gente fecha bem e bate e já tá pronto o molho branco. Pronto, o molho branco já pronto. Esse molho, ele tende a ficar mais, como se diz, a engrossar bastante no forno. Ele não fica assim, líquidozinho, ele tende a engrossar bastante. Então, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que ele fique relativamente grossinho no forno. Então, ó, ele tá numa consistência bem líquida ainda, mas ele vai engrossar bastante no forno. Ok, então essa parte da receita também já tá pronta. O parmesão, o molho branco, agora falta o molho vermelho, que é o molho de tomate, e os legumes. Lambi aqui a colher, tá uma delícia. Então tá, molho branco pronto. Esse molho branco, gente, vocês podem usar pra qualquer coisa, é molho branco, é como se fosse um bechamel, tá bom? Agora deixa aqui de lado e vamos fazer o molho de tomate. Pronto, agora eu vou fazer o molho, na verdade, o que seria o equivalente ao molho bolonhesa, né? Eu vou colocar aqui na panela um pouco de óleo, azeite de oliva. Eu uso só azeite de oliva aqui em casa, gente, não uso mais nada. E isso aqui eu já comprei picado, cenoura, alho porró e celery. Gente, eu já comprei, e um pouquinho de limão, eles põem um pouco de limão pra não ficar oxidando. E não tem tempero, não tem nada, ele é só legumes picadinhos, porque imagine agora o tempo que eu vou levar pra picar isso aqui. E é raro eu usar coisa assim, já pronta. Eu normalmente, as minhas receitas são super simples, né? Justamente porque eu não tenho muito tempo de ficar usando coisa assim, fazer receita complicada, sabe? Não tenho tempo mesmo. E agora eu vou refogar isso aqui, é como se fosse a carne moída isso aqui. E vou colocar um pouco de concentrado de tomate. Esse concentrado de tomate, olha, se você olhar aqui os ingredientes, é só tomate orgânico da Itália, tá vendo? Não tem mais nada, é só isso. E porque tem vários outros que tem, sei lá, uns 20 ingredientes diferentes. Tudo que você for comprar, tenta ler o rótulo para ver se é bom mesmo ou se tem muitos ingredientes que você não quer, sabe? A gente tem que cuidar nessa parte, né? Então, olha, eu vou refogar isso aqui um pouco. E vou colocar os tomates. Eu comprei dessa vez 5 tomates. Normalmente eu costumo fazer 6, mas dessa vez eu vou fazer só 5. Porque eu não quero que fique uma lasanha tão grande. E o liquidificador eu vou usar o que eu já tinha usado antes. Não vou nem lavar. E nem vou ficar... Os tomates eu lavei, né? Mas não vou lavar o liquidificador e não vou ficar tirando essas partezinhas aqui do tomate, não. Gente, não dá pra ficar fazendo assim tudo super muito perfeito, sabe? Se vai bater, se vai passar pela peneira, não tem necessidade, né? Sabe, de ficar tirando o miolinho dele, do tomate. Vai assim mesmo. Opa, vai. E dessa forma eu consigo, de vez em quando, fazer umas receitas mais elaboradas, porque se não for assim, eu não faço nunca.
né? Se eu quero comer uma receita um pouquinho mais elaborada, é assim que eu tenho que fazer, senão não dá certo. Porque tempo mesmo de ficar na cozinha 2, 3 horas, eu não tenho, de verdade. Então, isso aqui a gente vai refogar um pouco. Enquanto ele refoga, vou colocar um pouco de sal também. E pode pôr um bom tanto de sal, porque é bastante molho. Eu até poderia colocar um pouco mais de óleo, mas a receita ainda vai o molho branco já é bastante gorduroso, então não precisa ir muito óleo aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui é só tomate que eu coloquei, não pus nada de água. Eu vou tentar bater só assim, e se não bater, eu vou colocar aquele socador, né? Com o socador ele bate. Vamos ver se eu consigo bater só assim. Enquanto isso, eu lavo aqui a minha peneira. Gente, sempre antes de começar a cozinhar qualquer coisa na cozinha, antes de fazer qualquer coisa, lave a pia da cozinha por dentro, por fora, sabe? Porque aí se você deixa alguma coisa dentro da pia, principalmente assim em cozinha pequenininha como a minha, eu deixo uma coisa dentro da pia, eu sei que a pia tá limpa, sabe? Mas isso faz toda a diferença. Por exemplo, se eu deixar agora uma colher aqui dentro, a pia tá limpa, entendeu? Eu vivo limpando, lavando essa pia. Ok. Então, o tomate já tá pronto. Dá pra perceber que eu uso esse liquidificador assim zilhões de vezes por dia? E que é super importante você ter um liquidificador bom, que funcione bem? Faz toda a diferença, gente, você ter aparelhos na cozinha que funcione bem e de boa qualidade, que não fica quebrando, que quando você quer usar, ele tritura tudo. Ó, olha, ficou um creme. Vamos ver. Isso aqui eu vou refogar mais uns 5 minutos e daqui a pouco eu volto para continuar o molho de tomate. Olha, já ficou mais alguns minutos refogando, ele já tá quase cozido. Mas nem precisa esperar cozinhar de tudo. Agora a gente vai colocar o tomate batido aqui. E agora eu vou passar uma água aqui dentro para poder limpar, né, o liquidificador. Assim. Eu sem meu liquidificador não sou ninguém na cozinha. Assim, essa cozinha que eu faço pra mim, né? Lá no meu trabalho eu não uso liquidificador. Lá eu faço com tomate de lata, é diferente. Mas eu gosto de fazer com tomate fresco. Agora você faz esse movimento giratório assim com uma concha e ele peneira super rápido, ó. Quer dizer, o molho de tomate você vai fazer aí o jeito que você costuma fazer, né? Se você faz de um jeito completamente diferente desse meu, e se você gosta do seu molho de tomate, então faz. Eu só tô mostrando mais ou menos como eu costumo fazer pra às vezes facilitar, né? É bom a gente conhecer assim como que as outras pessoas fazem. E aqui ficou, olha, sementes e as cascas. Então, não tem necessidade de ficar lá
gastando 1000 horas para descascar o tomate e tudo mais. Tá vendo? Agora é só misturar aqui, fechar a tampa da panela e deixar cozinhar mais um pouco até... Deixa assim mais ou menos uma meia hora ele cozinhando, tá certo? E só. Depois a gente vem aqui ver como é que ficou. Olha, já tá com cara de molho bolonhesa, não tá? É isso, gente. Deixa eu colocar aqui. Nossa, deixa eu colocar aqui rápido a tampa, porque começou a... Pronto. Daqui meia hora eu volto aqui. Pronto, gente. Passei o molho vermelho lá pra trás, pra ele continuar cozinhando. E eu lavei e tirei a tampinha de 3 berinjelas. Não sei se eu vou usar 3 berinjelas, mas aqui já tem um pouquinho de óleo e a panela já tá quente. E eu vou fritar as berinjelas cortadas em rodela, em tiras finas. Você pode cortar em rodelas também, se você preferir. Deixa eu já colocar essas. E assim, mais ou menos fatias de mais ou menos um centímetro. O importante, você pode cortar em rodelas também, se você preferir. O importante é que sejam mais ou menos por igual, pra cozinhar também mais ou menos por igual. Olha, essa já ficou toda torta, né? Essa aqui ainda dá pra cortar mais um pouco, com atenção. E agora eu vou continuar fazendo isso, cortando as berinjelas e fritando, na verdade é fritando, né, aqui na panela. Eu coloco pouco óleo, ela suga todo o óleo, mas depois que ela tá frita, ela solta o óleo de novo. E até agora, o único óleo que eu coloquei foi no molho vermelho, né? Até agora foi o único óleo que eu coloquei. Mas o parmesão, ele já tem bastante gordura, o molho branco tem bastante gordura, apesar dos dois não terem nada de óleo. O único óleo foi aqui, né? E bem pouquinho no começo. Então, é sempre bom a gente ter em mente quanto de óleo que você já pôs na receita. Porque essa é uma receita que eu faço, assim, muito raramente, gente. É muito raro mesmo eu fazer esse tipo de receita mais, assim, complicada, que fica um tempão na cozinha, que rende um montão, uma lasanha inteira e, né, talvez eu faça só 2 berinjelas. Eu acho que 2 já vai dar a quantidade, mas vamos ver. Então, eu vou continuar fritando as berinjelas e volto já já. Olha, gente, tô preparando aqui as fatias de berinjela. Essas aqui já estão preparadas. No final eu vou colocar só 2, porque eu acho que 2 já basta. O molho de tomate, ele já tá pronto. A hora que terminar as berinjelas, aí a gente pode montar a lasanha. Olha, gente, as berinjelas já estão todas refogadas. Agora eu tô cortando algumas batatas. Esse é aquele tipo de batata meio farinhenta, que é boa pra fazer gratin, que é boa pra fazer purê de batata. Então, eu tô cortando em fatias bem fininhas, ela tem 1 milímetro, assim. E eu depois eu vou montar a lasanha com as batatas, a berinjela, o molho vermelho, né, que é o tipo molho bolonhese vegetariano, vegano, o molho branco e, por último, o queijo parmesão, que não é queijo, né? E aí, você vai dizer, mas e se eu quiser fazer com massa? Então, você faz com massa. Se você quiser colocar massa de lasanha normal, você põe. Eu vou colocar batata porque eu prefiro não comer massa, né? Ou eu prefiro comer o mínimo de massa possível. Só uma vez que eu saio, tal, não tenho o que comer, eu como massa eu como pão e tudo mais. Mas em casa, eu prefiro não usar nada que vai farinha.
Ou usar muito pouco, só assim uma colherzinha de farinha para engrossar alguma coisa, entende? Não uma lasanha inteira feita de massa de macarrão, sabe? Então, e aí o legume, se você não gosta de berinjela, se você quer fazer com outra coisa, com aquela abobrinha, ou se você quiser fazer com pimentões, ou se você quiser fazer com qualquer outra coisa, com qualquer outro legume também dá certo. Você que vai fazer a lasanha do jeito que você prefere aí na sua casa, tá bom? Então, eu vou terminar de cortar essas batatas aqui no mandoline e no ralador bem fininho. E aí, eu volto aqui pra montar a lasanha com vocês. Olha, gente, olha o molho tipo bolonhese. Olha como ele ficou bonito. E é um molho super leve, porque eu coloquei só aquele fiozinho de azeite no começo. E é um molho vegano, né? E o molho branco, que seria o molho tipo bechamel. Olha que lindo que ele ficou. Olha que cremoso. E os dois já estão bons com a quantidade de sal. Então, a única coisa que não tem sal é a berinjela e a batata. Então, nós vamos começar assim. Eu vou colocar... Lembrando que você faz aí a sua receita do jeito que você quiser, né? Se você não quer fazer com... Se você quer fazer com massa, em vez de fazer com batata, você faz. Então, eu vou colocar, assim, um pouco do molho vermelho embaixo. E aí, eu vou colocar uma camada da batata, camada bem fininha, porque essa batata, ela vai cozinhar. Agora, enquanto estiver no forno, ela cozinha super rápido, porque ela tá até transparente, de tão fininha, né? Essa batata, assim, acho que umas duas ou três camadas de batata. É como se fosse a massa. Tá passando a ambulância. Não, é a polícia. Dessa vez também não vieram me buscar, não me acharam ainda. Ai, meu pai. Então, olha como leva tempo fazer uma receita assim, toda trabalhada. É lógico que quando eu tô lá no meu trabalho e eu cozinho lá, eu cozinho da forma mais tradicional e tudo, né? Eu não faço essas receitas assim diferentes, sabe? Eu faço mais ou menos a comida bem tradicional, assim. Seja carne, seja peixe, seja o que for. Então tá, agora eu vou colocar as fatias de berinjela. Eu amo berinjela, gente. Eu simplesmente amo berinjela. Olha que bonito que tá ficando. Nem precisa pegar com a pinça, porque já tá frio, já tá morninho. Vou pôr uma ali. E essa aqui, pronto. Agora, uma camada desse molho branco, que seria mais ou menos tipo do molho bechamel e tipo de um molho de queijo, sabe? Porque ele agora tá com gostinho de queijo. Ele tá com um gostinho assim que lembra muito o queijo. Agora, o molho bolonhese. E agora vai fazendo camadas. Mesmo as camadas, você também decide como que você gosta de fazer as camadas da sua lasanha. Tem gente que gosta de fazer assim, tem gente que gosta de fazer diferente, né? Isso é só assim para você ter uma ideia. Então, eu vou colocar agora mais das batatas, mais da berinjela, mais do molho branco e mais do molho vermelho. E vou colocar no forno para assar a 180 graus por quase uma hora. Vamos ver 50 minutos como é que ficou. Pronto, gente. Olha como tá ficando linda a lasanha. E eu vou terminar com o molho branco,
E vou colocar, como se chama? O parmesão por cima. E vou colocar no forno. Olha, deu certinho. Foi todo o molho branco, foi todo o molho vermelho, ó, acabou certinho. Foi toda a batata e as 2 berinjelas. Eu coloquei 2 no final, não coloquei 3, não. Agora eu vou colocar o... Ai, meu Deus. É engraçado, né? Um parmesão verde. Se você já está gostando dessa receita, já me deixa um coraçãozinho verde. Tá bom? Porque tá dando bastante trabalho de fazer. E eu não costumo fazer essas receitas assim complicadas e elaboradas e cheias de processos e cheias de molhos e tudo mais. Afundar essa batata aqui. Essa batata também. Vamos afundar para ela ficar imersa no molho, né? E é isso. Agora eu vou colocar no forno a 180 graus por 50 minutos e vamos ver como é que fica depois. Espera aí. Olha, gente, tá pronta a lasanha. Olha como ficou bonita. E é uma lasanha vegana, sem glúten, porque não tem, como se diz, massa, né? E super saudável. Só que sim, é trabalhoso de fazer, né? Eu que não tô muito acostumada nos meus dias livres a trabalhar tanto assim na cozinha. Vamos ver como é que ficou. E no final acabou ficando 1 hora no forno e mais 10 minutos descansando. Porque depois que você tira a lasanha do forno, é sempre bom você deixá-la descansar. Uns 10 minutos assim, senão ela... Na hora de cortar, ela é capaz de desmantelar toda, sabe? Ficou todo sujinho o meu prato. Vamos lamber a beirada do prato. Isso assim, é o que a gente normalmente cortaria, né? No vídeo. Mas, olha só que coisa mais linda. E aí, você faz a lasanha com o legume que você gosta, né? Se você gosta de abóbora, por exemplo, você faz de abóbora. Se você gosta de abobrinha, você faz com abobrinha. Se você gosta do que você gosta, você faz. Se você gosta de champignon, você faz com champignon. Se você gosta com massa, você faz com massa. Se você gosta de batata doce, você faz com batata doce em vez da batata normal. Só que agora tá super, super quente. Nossa. Gente. Nossa, olha, de verdade, eu não tô acostumada muito a fazer coisas assim mais trabalhosas aqui em casa. Mas de vez em quando vale a pena. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim. Se inscreva aqui no canal, veja se a sua inscrição ainda tá valendo, porque muitas vezes eles desfazem, né, o abonamento, a inscrição. Então, veja se você ainda continua aqui inscrito e deixa um comentário aí pra mim se você vai fazer, se você gostou dessa receita, ou se você gosta de receitas mais simples. E beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu vou comer minha lasanha. Tchau, tchau.